O Papa Francisco está a caminho do Brasil, onde vai presidir a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ele deve desembarcar por volta das 4 da tarde na base aérea do Galeão. Durante o voo, o pontífice conversou com jornalistas e mostrou preocupação com os efeitos da crise econômica sobre os jovens. Eu vou falar então com a nossa correspondente em Roma, Gina Marques. Gina, boa tarde para você. E aí, o Papa tem medo que uma geração de jovens, quase que inteira, fique sem trabalho, Gina? Boa tarde, Leila. Exatamente. O Papa falou dos jovens e dos idosos. Agora, nesta conversa com os jornalistas a bordo, ele manifestou a preocupação que uma geração de jovens fique sem trabalho e condenou a cultura da rejeição dos idosos na sociedade contemporânea. Agora, ele disse que a crise mundial não tem gerado boas coisas para essa juventude e que, na semana passada, examinou a porcentagem dos jovens desempregados. O pontífice alertou que corremos o risco de ter uma geração que nunca teve trabalho. Agora, o Papa Francisco falou também que a sociedade precisa da sabedoria dos mais velhos e não deve isolar os jovens, porque um povo avança com os dois, ou seja, pessoas jovens e anciãs. Agora, a propósito da imprensa, o Papa Francisco também quis mudar esta regra e não dar a entrevista a bordo, como era uma praxe dos pontífices antecessores, João Paulo II e Bento XVI. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, já havia explicado que durante o voo o Papa iria conversar com os jornalistas, mas não em forma de perguntas e respostas como numa entrevista. E assim aconteceu, Leila. Com estilo próprio, o Papa Francisco brincou com os jornalistas a bordo. Eles comparou ao profeta Daniel quando foi lançado ao Poço dos Leões, dizendo que os jornalistas não pareciam assim tão ferozes. Bom, o Papa agradeceu à imprensa pela companhia e convidou todos a colaborar com ele pelo bem da sociedade. Agora, por falar deste estilo informal do Papa Francisco, podemos destacar que o Papa preferiu chegar ao avião subindo as escadas sozinho e carregando a sua própria bagagem de mão, como se fosse um passageiro comum. Agora, muitos se perguntam, Leila, que se dentro daquela malinha preta ele não trazia o próprio cartão de embarque com o número de assento, não é? Pois, Gina, ele que realmente é o rei de quebrar o protocolo. Olha, qual é a expectativa em Roma para a primeira viagem, afinal de contas, internacional do Papa Francisco? A expectativa é grande, principalmente porque Bergoglio é sul-americano e que, depois de ser eleito Papa, viaja pela primeira vez ao seu continente. Agora, de modo geral, muitos esperam que o Papa Francisco dê uma mensagem de esperança aos jovens do mundo inteiro, mas que fale também das desigualdades sociais. Bom, não se exclui que ele faça críticas a uma classe dirigente que olha com indiferença aos mais necessitados. Agora, considere que o tema das desigualdades sociais no Brasil e das manifestações tem sido abordado continuamente, seja na imprensa italiana como na internacional. Agora, ultimamente, a mídia tem destacado os problemas brasileiros, em contraste com a imagem do Brasil economicamente forte e emergente. Os jornalistas enviados especiais falam sim da gentileza do povo brasileiro, mas mostram também as favelas e a pobreza dele. Obrigada, viu, Gina, pelas suas informações. Olha, assim que entrou no avião rumo ao Rio de Janeiro, o Papa Francisco expressou pela internet a expectativa dele pela chegada. Vamos ver aqui no telão o que o Papa postou. Olha só, o pontífice disse estar com o coração cheio de alegria por celebrar a 28ª Jornada Mundial da Juventude.